gosta tanto de queijo que o pão de queijo, a gente coloca mais queijo dentro. No final do ano passado, eu fui visitar um grande amigo em Belo Horizonte, o Diogo. Sabendo do meu interesse por tudo que envolve comida, ele me levou para dar um rolê numa farmácia. Era uma loja que ficava em frente à casa dele, no centro da cidade. Você entrava por um estacionamento coberto, o que não era muito convidativo. A farmácia em si também não era bonita, mas era ampla. Metade dela era dedicada à venda de medicamentos, produtos de higiene, coisas que você normalmente espera encontrar numa farmácia. Mas confesso que eu não estava preparada para a outra metade. Eram prateleiras repletas de ultraprocessados. Cheetos, Pringles, Cebolitos, Toddy, Nesquik, miojo, lasanha, nuggets, refrigerante, suco de caixinha, sorvete que bom. Tinha até um micro-ondas para quem quisesse comprar um Cup Noodles ou um Hot Pocket e esquentar o lanche. E uma mesa com cadeiras no tal estacionamento, que também é entrada, para quem quisesse comer ali mesmo. Ver tudo aquilo me levou para longe. É que não fazia muito tempo que eu tinha virado habituê da emergência de um dos maiores hospitais privados de São Paulo. Minha garganta, que ainda não se adaptou ao clima e à poluição da cidade, deu pifadas em sequência. Na espera para ser atendida, não foram poucas as vezes que bateu fome. E a única opção eram os ultraprocessados enfiados naquelas máquinas, sabe? Maquininhas posicionadas nos corredores que dão acesso aos consultórios e que são a única opção de comida para quem não quer perder a vez na fila. Mas isso, é claro, é a ponta do iceberg. Porque tem gente que fica internada um tempão, gente que acompanha pessoas queridas nessas internações e gente que trabalha em hospital. Comida de hospital normalmente é um negócio tão pavoroso que o termo já virou sinônimo para comida sem graça. Mas além do tempero, ou da falta dele, atire o primeiro clube social quem nunca se espantou com a quantidade de ultraprocessados nos lanches hospitalares. Quem nunca se perguntou por que um biscoito balduco seria uma boa opção para quebrar o jejum depois de um exame. Isso tudo faz pensar. Espaços de cuidado em saúde são bons ambientes alimentares? Eu sou a Maíra Matias e você está no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Esse é o segundo episódio da nossa série especial sobre ambientes alimentares. Se você não ouviu o primeiro, sobre escolas, não perde, porque lá a gente explica esse conceito. Também recomendo não perder o próximo e último episódio da série, que vai tratar da pressão das redes sociais para a gente ser fit, o Nutriverso. Com o Joio, você tem acesso aos últimos debates sobre alimentação. Aqui, ninguém vai te dizer o que comer, mas você nunca mais vai pensar em comida do mesmo jeito. Você pode apoiar o nosso jornalismo de um jeito simples. Faça parte do Sementeira, nosso programa de membros. Para começar, basta doar R$10 por mês. Animou? Vai lá no nosso site e se cadastre. O caminho é ojoiotrigo.com.br/sementeira. Ah, o coelhinho. A Páscoa, os ovos. Melhor procurar no lugar certo. Ovos de Páscoa, Araújo tem. A Araújo, no caso, é a Drogaria Araújo, farmácia que eu descrevi na abertura do episódio. Apesar da rede se concentrar em Minas Gerais, com mais de 300 lojas por lá, não faz feio no setor. Pelo contrário. Em 2023, a Araújo chegou à 6ª posição no ranking de faturamento da Abrafarma, associação que reúne as grandes empresas do ramo. Atrás da Raia Drogasil e da Pacheco, mais à frente da Venâncio. No mesmo ano, ficou entre as 40 maiores empresas de comércio varejista do país, com receita líquida ultrapassando os R$3 bilhões. O segredo do sucesso, segundo a própria empresa, vender um monte de coisa. Marchinha de ofertas. Red Bull, compre 3 e pague R$ 5,99 cada. Antério X. Araújo se orgulha de ser a primeira rede de farmácias do Brasil a implantar o modelo drugstore, ainda nos anos 90. Modelo drugstore? Pois é, a ideia vem da gringa mesmo.
mais especificamente dos Estados Unidos, mais precisamente dos idos de 1860. Por lá, a Guerra Civil acelerou a produção de medicamentos em larga escala. Ao invés da produção na própria farmácia, agora os remédios vinham embaladinhos da fábrica. Isso foi mudando o jeito como as lojas se organizavam. É que durante muito tempo, farmácia era um lugar de contato direto com o farmacêutico. Ou melhor, com o boticário, que é o antepassado do farmacêutico. Era ele quem brilhava, porque era ele que preparava os remédios, tônicos, enfim. Com a industrialização, esse contato ficou em segundo plano. O balcão de atendimento foi empurrado para o fundo da loja. E as farmácias se transformaram em pequenos empórios que vendiam jornal, sabonete, balinha. Mas foi no começo do século XX que a coisa ficou séria. Um camarada chamado Charles Walgreen resolveu inovar. Ele tinha comprado um lote de panelas a um bom preço e expôs os produtos na sua farmácia. Vendeu tudo. A rede que ele criou, a Walgreens, fez da variedade sua regra de ouro. Era a variedade que garantia que os clientes tivessem mais motivos para ir nas lojas, ao invés de comprar na concorrência. E foi justamente esse o exemplo seguido pela Drogaria Araújo, como contou o presidente da empresa, Modesto Araújo Neto, ao site Money Report. Araújo era uma drogaria normal, mas eu tive essa ideia quando eu fui para os Estados Unidos. E visitando as drugstores americanas, eu falei, isso aqui é um negócio do futuro, porque amanhã o trânsito vai piorar, as pessoas não vão ter tempo para comprar aqui e ali. Então, numa parada, ela compra remédio, ela compra o pão, ela compra o leite, ela compra refrigerante, sorvete e até fruta. Mas fruta, adivinha só, a Araújo não tem. Em outra entrevista, dessa vez ao Estadão, o Modesto disse que a Araújo tinha sido a rede que mais tinha vendido Neosaldina no país em 2009. E também a campeã de vendas de Coca-Cola e sorvete Que Bom. Numa terceira entrevista, essa mais recente, feita em 2024, ele falou para o jornal Estado de Minas sobre uns carrinhos pequenos para criança disponíveis nas lojas. Você tem um carrinho com uma bandeirola escrito Clientes Araújo em treinamento, só para os pequenos. Você coloca os chocolates mais baixos e eles pegam. Haja mãe para tirar aquilo. Araújo tem! Araújo tem! No caminho do seu bloco tem sempre uma Araújo para atender a colombina, a sereia e o marujo. São mais de 100 primaveras, são mais de 100 carnavais. Aberta de noite e de dia, tem tudo e um pouco mais. Tem chocolate, tem salgadinho, o farmacêutico te trata com carinho. Que te ressaca a camisinha, se não usar, tem fralda pro ano que vem. Araújo tem, Araújo tem, tem pro pirata bailarina e pro He-Man. Araújo tem, Araújo tem, tem gelo pra bebida e tem leitinho pro neném. Acontece que essa história de vender remédio e miojo no mesmo lugar não podia no Brasil. Não é uma história assim simplesinha, mas toma coragem e vem comigo. Em 73, os milicos assinaram uma lei que regula o comércio de medicamentos no Brasil. Ela vale até hoje. Logo no início, tem uma listinha com definições de várias palavras que vão aparecer ao longo do texto. É para todo mundo ficar na mesma página sobre o que a lei está falando. Existe uma definição para droga, para medicamento e também para produto correlato. Guarda essa informação. Mais para frente, a lei vai definir o que é uma farmácia e o que é uma drogaria. Sim, existe uma diferença entre as duas. A drogaria só vende produtos nas embalagens originais. Já a farmácia pode manipular fórmulas também. Mas as duas podem vender medicamentos e produtos correlatos. Na lei, os correlatos são definidos como produtos ligados à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva. Também podem ser produtos de higiene, cosméticos e perfumes, produtos dietéticos.
Mas não tem nada sobre alimentos, nem sobre produtos que não alimentam, mas fazem mal à saúde. Atenção para as 5 melhores ofertas da semana Araújo. Bis, R$ 3,33 cada na compra de 3. A Araújo começou a ser uma drugstore em 1994. 94 foi o ano da Copa do Mundo. Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! E também do Plano Real. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Para sacramentar o pacote econômico que controlou a inflação no Brasil, o presidente da época, o mineiro Itamar Franco, assinou uma medida provisória. E, do mais absoluto nada, a MP mudou a lei das farmácias, inserindo nela a figura da drugstore. Ela é bem esquisita, porque assim, ela está basicamente elaborando sobre matéria econômica e criando lá o Plano Real, como que o Plano Real ele ia ser operacionalizado, e é assim, claramente um jabuti assim, no meio da medida provisória, né, porque não tem nada a ver, e de repente os últimos artigos criam essa nova categoria e insere a drugstore como uma categoria jurídica, né, de estabelecimento. Essa é a Mariana Gondo, advogada e nutricionista. A Mariana me ajudou a atravessar o cipoal envolvendo as drugstores. No jargão político, jabuti é quando alguém insere um troço nada a ver no meio de uma proposta legislativa. As pessoas normalmente fazem isso quando querem aprovar uma coisa meio escandalosa sem chamar muita atenção. Agora vamos dar um pequeno salto no tempo. Vão entrar em cena 2 personagens. Com vocês, o Conselho Federal de Farmácia. Em 98, ele baixou uma resolução proibindo que conselhos regionais registrassem drugstores. Com base nessa resolução, o Conselho Regional de Farmácia de Minas chegou a suspender o certificado de regularidade de uma farmácia, não da Araújo, mas da Uzifarma. Só que a suspensão foi considerada ilegal pela Justiça. Agora com vocês, Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tentou um monte de coisa para organizar a bagunça que tinha virado a venda de produtos correlatos em farmácias e drogarias. Em 1999, ano em que ela foi criada, a agência decidiu que essas lojas não poderiam vender coisas estranhas ao comércio farmacêutico. Não funcionou porque geral continuou vendendo. 10 anos depois, a Anvisa partiu para um novo round e decidiu fazer uma lista do que podia ser vendido. Numa mesma tacada, a agência também queria dar um freio de arrumação na quantidade de remédio que o consumidor pega sozinho, ali na prateleira. O chamado autosserviço. Isso acaba sendo muito questionado pelas associações de farmácia. Primeiro porque elas queriam poder vender os medicamentos sem necessidade de prescrição nas gôndolas, e segundo porque elas queriam poder ampliar o rol de produtos que elas poderiam comercializar nas drogarias e farmácias. O setor não gostou nada da investida da Anvisa. E olha que era até uma lista bastante liberal. A agência dava sinal verde para quem quisesse vender alimentos para vários tipos de dieta, barrinha de proteína, Gatorades da vida, probióticos, mel, geleia real, própolis e todas as fórmulas para criança, gestante, idoso. Mas deixava de fora refrigerante, por exemplo. Os empresários, então, apelaram para a justiça. E foi o presidente da mais emblemática das drugstores, Modesto Araújo Neto, quem reconhecidamente liderou o movimento contra a Anvisa. O argumento do setor privado era o de que a agência estava mexendo no que não podia. Porque, note, a lei de 73 não proíbe nenhum produto. Então, parte da interpretação da lei fica por conta do bom senso, né? Em 2010, o Superior Tribunal de Justiça resolveu que os empresários tinham razão. Ao mesmo tempo, uma outra batalha se desenrolava no Supremo Tribunal Federal. É
é que antes da lista da Anvisa, alguns estados tinham se adiantado e feito as próprias listinhas. Em 2004, a Paraíba abriu a fila com uma lei que permitia que farmácias e drogarias vendessem um montão de coisa. Mas foi depois da resolução da Anvisa que aconteceu uma verdadeira epidemia de leis estaduais. Poderia ser vendido alimentos, leite, pilhas, chocolates, sorvetes, biscoitos, recarregador, cartão telefônico na época, então inúmeros outros produtos de conveniência mesmo e também produtos típicos de estabelecimentos como supermercados que passaram a ser autorizados pelas leis estaduais a serem comercializados nesses estabelecimentos. A Lei do Acre, aprovada 2 meses depois da movimentação da Anvisa, prevê que farmácias e drogarias vendam até caixas de som, teclados, mouse e celulares, câmeras digitais. Já a Lei de Minas nem se dá o trabalho de listar o que pode, porque pode tudo. Menos 3 coisas: cigarro, bebida alcoólica e alimentos que não sejam industrializados, como frutas. Fruta é realmente um negócio muito perigoso. A Procuradoria-Geral da República, que é o órgão mais alto do Ministério Público Federal, foi à justiça contra todas as leis estaduais. O Ministério Público, por exemplo, alegou que a ampliação do rol dos produtos que poderiam ser vendidos pelas farmácias e pelas drogarias seria uma ofensa ao direito à saúde, porque faria das farmácias e das drogarias um espaço essencialmente de consumo e não um espaço de produção da saúde, justamente com a preocupação de que esse rol de produtos que podem ser vendidos nesses estabelecimentos não fossem alargados a ponto de você descaracterizar um estabelecimento como um estabelecimento farmacêutico. A PGR também argumentou que os estados estavam extrapolando o que a lei federal, aquela de 73, diz. O que essa lei faz é que ela cria uma grande moldura com essa conceituação do que seriam os produtos correlatos. E só deveria ser produto correlato que, de alguma forma, está dentro dessa moldura. Então, assim, produtos que estejam ligados à defesa e produção da saúde. A gente não pode falar que uma Coca-Cola é um produto que está ligado à produção e defesa da saúde, assim como um sorvete ultraprocessado, assim como inúmeros outros produtos que, cada vez mais, as evidências, inclusive, mostram que não estão associados à promoção da saúde, pelo contrário. Não preciso nem dizer que a PGR perdeu, né? A PGR argumentava que isso era um assunto de saúde pública. O Supremo achou que não. Era um assunto de liberdade comercial. Como a Mariana Gondo falou, a PGR também se preocupava com a banalização desses ambientes, das pessoas passarem a não distinguir mais um mercado de uma farmácia, o que poderia levar ao consumo excessivo de medicamentos. O Supremo achou que não, e que, se fosse o caso, uma campanha de conscientização resolvia. Essa decisão da corte mais alta do país foi tomada em 2014. Hoje, à luz do que a ciência sabe sobre os ultraprocessados, talvez desse para mobilizar mais um argumento. Afinal, o lugar onde as pessoas vão comprar remédio para conviver com doenças crônicas, como diabetes, não deveria ser o lugar que vende os produtos que causam essas mesmas doenças. Se você costuma juntar restos de sabonete só para fazer um sabonete novo, pode comemorar. A Black Friday Araújo começa nesta quinta-feira. Batata Lay's, R$ 3,99 cada na compra de 3. Pedigree, R$ 129,90. Neusaldina, R$ 13,30. Eu não queria terminar o primeiro bloco do episódio sem uma reflexão. A origem da palavra farmácia remonta ao Egito. Por lá, pharmaki significava garantidor de segurança. Quando foi adotada pelos gregos, a palavra mudou um pouquinho. Virou pharmakon, que, ironicamente, significa tanto remédio quanto veneno. A Coca-Cola nasceu na farmácia. É bem possível que você já tenha ouvido essa história, e ela é verdade. Então existe mesmo uma ambiguidade na história desses estabelecimentos. Mas diante de tudo que a gente já sabe, e num país como o Brasil, que tem o direito à saúde garantido na Constituição, a gente pode mais, a gente pode melhor. Mas tudo indica que a gente caminha mesmo para pior. Porque os supermercados também querem vender medicamentos. A gente pega a nossa Coca no caixa da Araújo, junto com remédio para dor de cabeça, e vai ver o que os donos de mercado estão aprontando.
Depois, a gente chega ao nosso último destino, que é o hospital. Para você que nos escuta enquanto faz o almoço ou para você que está precisando de uma inspiração para ir para a cozinha, tem novidade na lojinha do Joio. Lançamos o pano de prato menos miojo, mais moqueca. Uma homenagem à comida brasileira. Tão rica em sabores e afetos que não deixa nem lugar para os ultraprocessados. Corre para o nosso site e garanta o seu. Você sabia que o Joio não produz só podcast? Se você se interessa pelos temas tratados no Prato Cheio, também vai gostar das nossas reportagens. Você encontra no nosso site uma investigação sobre como a grilagem ganha impulso no Mato Piba por meio de leis estaduais. A região, considerada uma das últimas fronteiras agrícolas do país, é formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses estados têm aprovado legislações que estão possibilitando a regularização de terras griladas, elevando, portanto, a pressão sobre comunidades tradicionais da região. Advogados, pesquisadores e integrantes de movimentos sociais estão articulados para denunciar a situação e tentar revertê-la na justiça. Do ponto de vista de hábitos, eu vou encontrar o remédio no mercado e eu vou encontrar a carne e o leite dentro da farmácia? Como o senhor poderia explicar isso para as pessoas? Bom, hoje a farmácia já vende de tudo, né? Então, acho que esse não seria o ponto. A questão é que seria mais carne e o leite, não. Também. Vai lá em Minas. Vai em BH, você vê. Esse aí mandando uma indireta para a Drogaria Araújo é o João Galassi. Ele é presidente da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, e estava conversando com a jornalista Basília Rodrigues, que à época era apresentadora na CNN Brasil. O motivo da entrevista é um projeto de lei que tramita no Senado, liberando supermercados para venderem medicamentos que não precisam de prescrição médica. Esse é um pleito antigo dos supermercados. Até porque eles embarcaram naquele jabuti da MP do Plano Real que a gente viu no primeiro bloco, e durante um ano, na década de 90, essa venda de fato foi liberada. As empresas vêm tentando restabelecer isso há algum tempo. A atual investida começou em 2023 pelas mãos do senador da Paraíba, Efraim Filho. Esse aqui, elogiando o João Galassi. Reto, correto, íntegro, parceiro, alguém que deu vez e voz ao setor produtivo na agenda econômica do Brasil. Me lembrou aqueles bilhetinhos que você mandava pro amigo na escola, sabe? Em que cada inicial da pessoa era um adjetivo. Efraim começa com E, de empreendedorismo. Ele é o presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, que tem quase 200 deputados e senadores. A Abras está de parabéns pelo presidente que tem e o Congresso Nacional de portas abertas para as ideias inovadoras da Abras e do Galassi. A Abras está apostando alto na aprovação desse projeto, inclusive provocando os empresários do outro lado. O colunista do Globo, o Lauro Jardim, teve acesso a uma troca de mensagens no WhatsApp em que o João Galassi prometia dizimar o pessoal das farmácias e acabar com o mito de que o lobby das farmácias seria imbatível. Nessa tentativa, está valendo tudo. No início de 2025, quando a inflação dos alimentos começou a estampar manchetes, a Abras argumentou que vender remédio no mercado ajudaria a baixar o preço dos alimentos. Que é um argumento que eles gostam e usam para coisas variadas. Tipo, estender o prazo de validade da comida? Segundo a Abras, também baixaria o preço dos alimentos. Hoje aqui nós estamos para conversar sobre esse projeto de lei que prevê a permissão dos mercados para vender medicamentos isentos de prescrição. Esse é o Pedro Rezec, numa audiência pública que aconteceu no Senado em maio de 2025. Ele estava representando outra entidade que defende a liberação em causa própria, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABAD. A ABAD apoia esse projeto muito por conta dos 3 principais pilares que ele traz. Eu vou resumir para você. Basicamente, os supermercados argumentam que se eles começarem a vender medicamentos, as pessoas vão ter um acesso mais fácil aos remédios, que também vão ficar mais baratos por conta da concorrência. E tudo vai ser super seguro porque cada mercado vai contratar um farmacêutico. Mas será que a discussão é essa? As drugstores têm farmacêutico e olha no que deu.
O pessoal que representa a farmácia, drogaria, drugstore é contra, naturalmente. E nisso, também naturalmente, estão acompanhados por muitas pessoas e instituições que defendem a saúde pública, defendem o direito à saúde. Uma aliança de ocasião, portanto. A Abrafarma, aquela associação que reúne as maiores redes do país, criou um movimento, entre aspas, tipo como se fosse da sociedade civil, sabe? Chama Movidos pela Saúde. E convidaram o respeitadíssimo Drauzio Varela para ser garoto propaganda. Ele gravou um vídeo. No Brasil, é comum tratar remédio como se não fosse nada. Tá com dor de cabeça? Toma um analgésico. Tá gripado? Antigripal. Queimou o estômago? Antiácido. Mas a automedicação traz riscos. Quando vira hábito, pode mascarar doenças. Além de ser causa de uma parte significativa dos atendimentos por intoxicação no país. Essa situação pode piorar se aprovarem a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, que é um projeto de lei que está sendo debatido no Congresso. A Anvisa estima que 18% das mortes por envenenamento no Brasil podem ser atribuídas à automedicação. E isso com os medicamentos vendidos nas farmácias, com farmacêuticos por perto. Você, por favor, vai lembrar que a Abrafarma foi contra a resolução da Anvisa que tirava esses medicamentos do alcance das pessoas ali no autosserviço. É impressionante como o mundo dá voltas. Mas, para mim, a cereja do bolo do vídeo é essa aqui. A farmácia não é só um ponto de venda. É um espaço de cuidado. Saúde não pode ser tratada como um produto de conveniência. Pois é. Às vezes o que importa é a liberdade econômica. Mas quando alguém tenta abocanhar o seu quinhão, o pessoal que vende sorvete que bom se posiciona como espaço de cuidado. Bastião da saúde e do interesse público. É duro de engolir. Tão duro quanto comida de hospital. Uma situação muito estressante. O mínimo que a gente espera é um feijão decente. Não é um croissant, não é brioche. Não é um sonho com doce de leite trufado, sabe? Não é um café gourmet. É uma comida só minimamente tragável. Essa é a Juliana Gomes. Você, ouvinte do Prato Cheio, tem boas chances de conhecer a Juliana. Ela é a jornalista por trás do perfil de Instagram Comida Saudável para Todos. Responsável há anos pela newsletter Jornal do Veneno, que trata de agrotóxicos, ultraprocessados, enfim, vários aspectos do sistema alimentar. Eu quis conversar com a Juliana porque, volta e meia, eu vejo ela fazendo críticas sobre comida de hospital. Mas sem esculhambar o SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Não tenho plano de saúde há muitos anos. O filho da Juliana nasceu com uma condição cardíaca delicada. E ela acompanha o bebê nas internações no SUS, algumas delas bem longas. E assim, eu tenho uma experiência com meu filho, que ele ficou internado 7 meses numa UTI, quando nasceu, né? Em 3 hospitais diferentes. É claro que a gente não tem fome quando não tem o mesmo apetite de casa, né? Você está numa situação de estresse ali, de preocupação. Então também não deve ser uma comida maravilhosa que você vai bater um pratão, não é isso, né? Mas eu acho que falta, assim, o mínimo de um cuidado, o mínimo de um carinho com o paciente que está ali com o acompanhante. A Juliana sente que a alimentação é a última coisa na lista de prioridade dos hospitais. O principal é garantir a gase, é garantir o soro, é garantir os remédios, que muitas vezes nem isso está garantido, né? Também tem esse fator. Mas a comida ficou muito de escanteio nos hospitais, assim, é como se fosse só para manter as pessoas vivas, entende? Só que o que os hospitais, e acho que a legislação esquece, é que a nutrição, né, não é só parte da recuperação, né? Parte importante. Também tem a questão da saúde mental da pessoa. Ninguém se recupera de uma cirurgia, de uma doença crônica, de uma infecção, qualquer coisa que seja, com a saúde mental escangalhada, né? Você está lá já, sem visita, né? Privado de um monte de coisa, preocupado com a sua vida, enfim. Aí você só come pacote. Pacote e margarina. Come muita margarina nesse tempo todo de hospital. Imagina uma pessoa que fez cesariana de emergência com filho cardíaco numa UTI, tendo que tirar leite, numa situação de estresse, comendo só pão com margarina, basicamente, todos os lanches, né? Café da manhã, lanche. Às vezes também vinha de ceia um pão com margarina. Mas para Juliana, o que pega mesmo são os pequenos grandes mistérios. Dúvidas que assombram a humanidade. Por que não colocar louro e alho no feijão?
Dificilmente você acha uma doença que não pode consumir feijão temperado com alho e louro. Você não está falando de pimenta, né? Um feijãozinho com alho, o arroz com alho também um pouco mais soltinho, uma sopinha de legumes com umas ervinhas frescas. Não é difícil. Outro problemão é a textura da comida. Os alimentos das refeições principais, que é tudo molenga cozido na água, sabe? A berinjela é feita na água e sal, sabe? Ela é murcha. A cenoura também, ela é mole. O brócolis desmancha. A gente sabe que existe forno nos hospitais, porque se assa frango, se assa carne. Por que não pode assar um brócolis? A batatinha com alecrim, gente. O paciente não pode comer batatinha com alecrim assada no forno, sabe? Para ela, a raiz disso tudo é cultural. Eu acho que tem que mudar a cultura de quem tá doente, tem que comer coisas sem gosto, que tem que ser coisa sem tempero, sem sal nenhum, sabe? Porque são poucas as condições de saúde que impedem de comer cheiro verde, gente. Como se o principal ali fosse os remédios e intervenções. A ideia de que a recuperação da saúde depende de uma boa alimentação é antiga, literalmente. Os primeiros registros vêm da antiguidade. A dietética estava ali pau a pau com a cirurgia e a farmacologia no nascimento da medicina. O pouco caso que se faz da comida nos hospitais é mais recente do que a gente pensa. Um artigo muito interessante chamado Transformações Socioculturais da Alimentação Hospitalar, que eu vou deixar indicado na descrição do episódio no nosso site, situa essa guinada na década de 70. Foi quando medicamentos e procedimentos tomaram o lugar dos alimentos nos hospitais do Brasil. As autoras do artigo foram atrás de documentos e viram que no início do século XX se gastava mais com alimentação do que com remédio. Era comum os hospitais terem horta, até pomar e galinheiro. Olhando para os hospitais da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, elas descobriram cardápios contendo chocolate e até vinho para os doentes. Entrevistando trabalhadores antigos, elas ouviram que a cozinha do hospital era mais parecida com a cozinha de casa. As cozinheiras tinham mais liberdade para temperar a comida, que não era servida em bandejas, mas numa mesinha com toalha branca, guardanapo, jarra d'água. Muitas vezes a refeição era dada na boca do doente. Era uma organização que exigia bastante gente trabalhando. E mais tempo de dedicação. Também era um contexto religioso. Os primeiros hospitais aqui no mundo eram tocados por ordens religiosas. Não necessariamente por pessoas qualificadas para exercer suas funções. A sociedade mudou, se profissionalizou, se especializou, passou a dar mais valor à tecnologia, à padronização, à impessoalidade, à redução de tudo ao mínimo necessário. E o hospital também. Só que esse giro de 180 graus não deu bom. Nos anos 2000, a nutrição era simplesmente um alimento ali para aquele paciente e pronto. Essa é a nutricionista Verusca Davi Barrios. Não é à toa que a gente ainda remete a comida de hospital para uma comida ruim, uma comida... comida de hospital, comida para doente, uma comida sem graça. Por quê? Porque ela não tinha, até então, muito papel protagonista dentro da terapia, o que já mudou bastante. A Verusca é a pessoa perfeita para situar a gente. Ela conhece o dia a dia porque trabalha na área há 17 anos e presta consultoria para hospitais públicos e privados, mas também enxerga além das práticas do mercado, porque é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Ciência, Cultura e Comida da Universidade de São Paulo, a USP. Alimentação hospitalar, a gente pode dizer que teve assim, uma mudança de paradigmas, principalmente a partir aí dos anos 2000, que a gente teve estudos científicos que mostram a desnutrição desse paciente que está internado. Um desses estudos foi o Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar, o IBRANUTRI, publicado em 2001. Ele mostrou que de 4.000 pessoas internadas, quase metade estava desnutrida. E 12% tinham um grau severo de desnutrição. Na América Latina, outro estudo chegou à mesma conclusão ao acompanhar 9.000 pacientes. Metade estava malnutrida, 11% com desnutrição severa. Quer dizer,
foram fotografias feitas ao longo de anos, mostrando que esse paciente está ali, sob cuidados de profissionais de saúde, porque aí a gente não está falando só de nutricionista, a gente está falando de todos os profissionais da saúde, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonos, enfim, que são responsáveis pela terapia e que, mesmo sob esses cuidados, esse paciente continua desnutrido. Então, por que ele está desnutrido? O que está acontecendo? O que estava acontecendo é que a alimentação tinha sido despida de vários aspectos. Terapêuticos, afetivos. Tinha virado um mero combustível. E combustível não precisa ser gostoso, né? Vai uma gasolina com um tomilho aí? Para melhorar a aceitação das refeições, os hospitais passaram a olhar para a gastronomia. Um hospital privado de excelência de São Paulo até chegou a contratar um chefe internacional. Não deu muito certo. Porque a gastronomia, a alta gastronomia, não cabe dentro do hospital. Nem do Albert Einstein, nem do Sírio-Libanês. Por quê? Porque a gente está falando de um ambiente terapêutico, onde tem aquele paciente que está liberado tudo, mas é a minoria. A maioria você tem muitas restrições. E quando você começa com muitas restrições, o chefe de cozinha de alto padrão não consegue trabalhar, né? Não rola. Quer dizer, fazer o básico bem feito, como a Juliana defendeu mais cedo, dá super certo. Só que na avaliação da Verusca, não adianta achar que os trabalhadores do hospital do século XXI vão voltar a cozinhar como fazem em casa. É um ambiente muito controlado. A gastronomia, nesse sentido, oferece parâmetros e regras. Então, é cozinhar corretamente, chegar num ponto de espessamento ou de alongamento de forma correta, é utilizar os temperos certos para a preparação certa e não o mesmo tempero para tudo, é marinar um prato principal corretamente, é assar, cozinhar. Então, é usar as técnicas culinárias que parece óbvio, né, que qualquer cozinheiro sabe, mas não. A gastronomia, ela torna padrão. Mas nem tudo são batatas salteadas. Os ultraprocessados também foram a resposta para aumentar o apelo das comidas servidas no hospital. E hoje a gente vê que, com esse foco em fazer o paciente aceitar, veio, inclusive, as questões dos ultraprocessados. O padrão da dieta hospitalar é, assim, eu te falo com muita tranquilidade, muita certeza. 90% dos hospitais ofertam, dentro do seu padrão, ultraprocessados. A gente discute o que está por trás disso no último bloco. O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Pórticos, Oak Foundation, Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga e Fundação Heinrich Böll são apoiadores regulares dos nossos projetos. No Brasil, não existe uma regra para comida de hospital, proibindo certos produtos, como os ultraprocessados, por exemplo. A única coisa mais ou menos nesse sentido não trata de hospitais propriamente. É uma portaria de 2016 do Ministério da Saúde, que proíbe a venda de ultraprocessados nas suas dependências e também nas autarquias ligadas à pasta. Mas eu trabalhei mais de 10 anos no campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e te garanto que essa portaria não é cumprida. Até tem um projeto de lei que quer mudar essa realidade e tornar obrigatório o uso exclusivo de alimentos in natura e minimamente processados, tanto nos hospitais públicos quanto nos privados. Mas esse projeto caminha aos trancos e barrancos no Congresso Nacional. Ele foi apresentado em 2019 pelo deputado Felipe Carreiras. Um primeiro parecer contrário chegou a argumentar que uma criança que fizesse aniversário durante uma internação mais longa não poderia comer uma balinha em sua festinha. Donde se conclui que o nível do debate não é dos melhores. Olhando para o outro lado da moeda, ou seja, não o caminho da proibição, mas o do incentivo, a gente também não tem um programa ou iniciativa federal para alavancar a qualidade do que é servido. Apesar de serem ambientes extremamente regulados, os hospitais estão basicamente livres para servir o que der na telha.
Não estando contaminada a comida, tá beleza. Também precisa ter um nutricionista exercendo a função de responsável técnico pela alimentação oferecida ali. E essa é uma boa deixa para a gente começar a entender como se organiza esse serviço. O que vai ser importante para avançar um pouquinho na discussão. Verusca de novo. O serviço de alimentação hospitalar, ele é um serviço bem interessante, complexo, lógico, né? Porque a gente está aí tratando de pessoas que estão ali com diversos tipos de doenças diferentes, mas que ele é um serviço que se estrutura basicamente em duas linhas. Aquele nutricionista que atua direto com o paciente, que é a nutrição clínica. Ele é o profissional que fica ali nas alas, prescrevendo dietas compatíveis com as necessidades dos doentes. E tem aqueles que é o nutricionista que atua na produção da refeição. Esse planeja o cardápio, organiza a compra, é responsável pelo processo de produção das refeições, que, dependendo do tamanho do hospital, chegam a ser 5, 6 mil por dia. Não necessariamente essas duas linhas, a clínica e a de produção de refeições, conversam entre si. E esse é o problema número 1. Mas a gente está falando de um hospital, certo? Esses nutricionistas têm chefes. Existe uma hierarquia. E a galera que administra o hospital pode decidir terceirizar o serviço de alimentação. Não são só hospitais públicos que têm esse problema. Eu trabalhei em hospitais privados que foram terceirizados, a produção de refeição é terceirizada, e aí você começa a cascatear os problemas. A terceirização nem sempre é só da cozinha. Às vezes é da nutrição clínica também. E claro, essa decisão nem sempre é compartilhada. Porque muitas vezes o nutricionista é o último a saber que vai terceirizar, né? Então aí já é uma questão mais para cima, de diretoria. A partir daí é o contrato entre a empresa e a unidade de saúde que vai ditar a alimentação do hospital. Então, como que foi feito esse contrato de terceirização? Esse contrato, o que tem? A prioridade não é esse olhar para a saúde, para a inserção de alimentos saudáveis, sustentáveis. Os estados e municípios têm regras e diretrizes para a contratação de serviços terceirizados. A prestação de serviços de alimentação hospitalar no estado de São Paulo, por exemplo, é totalmente dependente da margarina. Ela está prevista em 3 das 6 refeições numa dieta padrão para adultos. Tem margarina no café da manhã, no lanche da tarde e na ceia. Mas a margarina não está sozinha. Ela vem acompanhada de outros ultraprocessados. Tem achocolatado, geleia em sachê, requeijão, embutidos, biscoitos. O almoço e a janta são as refeições mais protegidas. A previsão é que tenha arroz, feijão, carne, salada, fruta, suco natural. A Mariana Gondo, que, como eu te falei, além de advogada, é nutricionista, estagiou no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. E ela viu como essas diretrizes podem engessar o trabalho dos nutricionistas. As refeições principais, elas eram boas, assim, em geral. Eram refeições caseiras, arroz, feijão e tudo mais. Mas os cafés da manhã e os lanches, assim, da tarde, lanchinho da noite, eles eram ultraprocessados, na sua maior parte. Meio que não tinham muito o que fazer. Porque coloca lá, tem que ter uma bebida láctea no café da manhã. E aí a bebida láctea vai ser um iogurte ultraprocessado. Isso por causa das diretrizes. A terceirização também é um problema quando a gente pensa nas diferentes culturas alimentares que existem num país tão grande quanto o Brasil. E falando em tamanho, algumas das empresas que pegam esses contratos são gigantes. Caso da francesa Sodexo, que também opera Vale Alimentação, e da brasileira Sapori. Aí você vai ver a lista de insumos dessas empresas, dos contratos que já são padrões, que muda uma coisa aqui, uma coisa ali, praticamente já é um script pronto de ultraprocessados. Para cortar custos e simplificar processos, as empresas tendem a uniformizar os cardápios. Eu tive uma experiência de participar de uma mentoria numa empresa privada, não era na área hospitalar, era uma empresa privada lá no Amazonas. Essa empresa,
tinha o contrato como terceirizado, no contrato, uma dessas empresas que eu te falei, que fornecia a alimentação dos funcionários, era uma empresa grande e tal. E a questão era, por que essa empresa faz o cardápio, não faz um cardápio regional com os alimentos locais aqui do Amazonas, para os nossos funcionários? O cardápio vem alimentos de São Paulo, do Rio de Janeiro, vem para cá com um caminhão. Então, assim, é surreal você pensar que essas empresas, elas têm grandes centros de distribuições, grandes contratos com as indústrias alimentícias, que vão movimentando e abastecendo todos esses contratos que eles vão fazendo ao longo no país todo. E essa quantidade de ultraprocessado acaba gerando uma saia justa. Porque na hora de dar alta para o paciente, o nutricionista vai falar o quê? Olha, daqui para frente você não come margarina, nem achocolatado. Porque tudo isso, a ciência vem comprovando que faz mal para a saúde. A Juliana Gomes lembra de como isso influenciou o seu avô. Mas acho que também o hospital também pode dar o exemplo, né? Meu avô também lidou com câncer por 16 anos, foi muitas vezes internado. E o meu avô tinha questão na quimioterapia e tal de trancar o intestino. E aí as médicas sempre davam no hospital Active para ele. E aí ninguém mais desconvenceu o meu avô a largar o Active depois disso. Ele sempre tomava em casa, porque a médica recomendou, entende? Então acho que também o que se serve em hospital é uma vitrine para a pessoa. Só para te lembrar, a Activia é um ultraprocessado. Mas a presença dos ultraprocessados nos hospitais e a naturalização deles ali tem raízes mais profundas. Na formação dos nutricionistas, por exemplo. A nova classificação, ela ainda não é vista como um instrumento de trabalho, sabe? A classificação nova, para quem não sabe, é aquela criada por cientistas da USP que vem influenciando discussões no mundo inteiro por prever que os alimentos devem ser divididos de acordo com o grau e o propósito do processamento. Pela bolha que a nutrição hospitalar ainda está, ela ainda está navegando naquele mar do nutricionismo. Nutricionismo é outro conceito caro para a gente aqui no Joio. É a fusão de reducionismo e nutricional. Resumindo bastante, a ideia de que o alimento deve ser julgado pela quantidade de vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos, ou pela quantidade de calorias. É o que dá margem para a nutricionista recomendar Coca Zero em vez de suco natural. Então, que eu sinto, e isso tem a ver com uma questão muito mais profunda da graduação, do olhar clínico, do olhar especialista clínico que a nutrição hospitalar se tornou. Ela precisa se apegar muito nesse nutricionismo, na caloria, no nutriente, na fonte, no proteína, carboidrato, lipídio, sabe? E isso independe se o hospital é público ou privado. E se a gente for olhar o cenário hoje, a maioria dos hospitais privados são tão ruins, são muito ruins a alimentação, né? Então não é uma questão de verba, de acesso, eu acho que é uma questão maior do que essa. Uma questão maior, que às vezes parece impossível de resolver. Mas não é. Tem gente querendo fazer diferente. Tem hospitais que já estão fazendo diferente. A Verusca mesmo não pensa em outra coisa. Essa é a minha tese de doutorado, que eu estou já nos finalmente aí para defender. Então, a minha tese é inserir alimentos agroecológicos em hospitais, na nutrição hospitalar. A Verusca e o grupo de pesquisa dela na USP têm pensado formas de mudar o paradigma das compras nos hospitais. Uma mudança que não se restringe só à presença de ultraprocessados, mas a incluir alimentos mais saudáveis e sustentáveis. O que se faz, na maioria? É isso. Convencionalmente, eu já tenho os fornecedores cadastrados, eu ligo para um e peço uma lista com tudo. Quando a gente fala de uma compra sustentável, a gente está falando de um dispêndio de energia onde eu vou mapear no meu entorno o que eu tenho. Às vezes eu tenho aqui um produtor que é só de banana,
Do outro lado, eu tenho um produtor só de hortaliça. Não é planejar o cardápio e pedir para o mercado. Primeiro eu preciso entender do mercado o que eu vou ter para depois pedir. A Verusca defende que essa mudança seja feita aos poucos. É estimular as trocas gradativas. Escolha um alimento que você acha que é possível fazer essa mudança dentro da sua cadeia de alimentos totais e troque. Então, a gente tem exemplos de hospitais que estão, por exemplo, comprando a banana. Então, olha, toda vez que no meu cardápio tem banana, vai ser a banana do produtor A, B ou C, que é aqui próximo de mim, que é orgânica, que é agroecológica, que é produzida pela família dele. A pesquisadora também lembra que já existem iniciativas que podem facilitar a vida do gestor público. Caso do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que pode e deve ser usado por hospitais. Além de ter os produtores mapeados, o programa traz outras facilidades, como a dispensa de licitação. De grão em grão, a galinha enche o papo, e as coisas vão mudando. Alguns institutos do complexo do Hospital das Clínicas da USP, como de ortopedia e traumatologia, já embarcaram nessa jornada. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre também, para ficar em alguns exemplos. A gente tem hospitais no Sul, parceiros, que a gente troca muita figurinha, que já fazem compra da agricultura familiar, compra leite, queijo, carne, porco, tudo produzido de forma agroecológica. E mais, conseguiram provar para os seus gestores que economizaram na compra. Quando comprava laticínios e carnes da forma convencional, o custo era maior. E é assim, acho que é um caminho sem volta. Uma vez que você começa, daqui um pouco você fala assim, não, agora eu tenho que evoluir, vamos olhar para isso. Não, agora não dá para ficar com isso, não dá para ficar com ultraprocessado, não dá para ficar com esse cardápio. E assim você vai sendo, entre aspas, um obrigado do bem, né? Sendo obrigado a fazer as mudanças, porque não vai conversando mais, né? Mas ficar dependendo da iniciativa de um gestor ou outro é um troço meio complicado. Quase todo mundo concorda que seria mais fácil alavancar a qualidade da comida de hospital se houvesse uma lei, ou pelo menos um programa federal nesse sentido. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o exemplo das farmácias, que tem lei dizendo com todas as palavras que só deveriam ser vendidos produtos que promovam a saúde, a gente cai na real. Essas empresas são gigantes, o lobby é sinistro. Então, se o caminho é regular, ele não vai ser um caminho fácil. Vai exigir da gente, enquanto sociedade, um amadurecimento. Uma pressão para que ambientes de cuidado em saúde sejam, de fato, saudáveis. O roteiro e as entrevistas desse episódio foram feitos por mim e Maíra Matias. Raquel Torres colaborou na pesquisa e a equipe do podcast também é composta por João Pérez e Lorena Tabosa. A Luísa Coelho participou das primeiras discussões sobre esse episódio. Vitor Oliveira é responsável pela trilha sonora e edição de som. A divulgação fica a cargo de Juliana Mastrascusa e Brenda Vidal. A equipe de arte é formada por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio. A newsletter é montada por Patrícia Cornius. Esse episódio foi gravado na Confraria de Sons e Charutos, em São Paulo. A gente usou áudios do canal da Drogaria Araújo no YouTube, do site Money Report, da TV Globo, da Rádio Senado e da CNN Brasil.